Bom, pessoal, mais uma aula com o professor Noel. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com estatística, tá? Estatística que eu preparei para vocês. O que é que estuda a estatística? A estatística ela estuda a coleta e organização de dados, podendo inclusive fazer previsões, tá? De acordo com uma amostragem, dá para fazer uma previsão para o futuro, por exemplo, em uma campanha eleitoral, qual é a previsão do resultado de uma política, por exemplo, tá? E aqui eu montei a ideia da introdução aqui para vocês de estatística, tá? A primeira ideia é a gente entender como é que faz a média, a mediana e a moda. Na aula de hoje nós vamos estudar essa parte, para a gente entender essa parte. E aqui eu peguei uma pesquisa, tá? E nessa pesquisa sobre as idades das pessoas. E o resultado foi o seguinte: a primeira pessoa pesquisada tinha 18 anos, a segunda pessoa tinha 12 anos, a terceira pessoa tinha 16 anos, a quarta pessoa tinha 14 anos e a última pessoa tinha 10 anos, tá? Aqui tem um errinho aqui, vou corrigir agora. 10 anos. Aí ele pede para a gente calcular nessa pesquisa, calcule a média das idades dessas pessoas pesquisadas. Qual é a média das idades? Então, gente, média aritmética é o seguinte, ó, média é igual. É só você somar as idades, ó. 18 mais 12 mais 16 mais 14 e mais 10. E você divide pela quantidade de pessoas. São quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos dividir tudo isso por 5, tá? Como são 5 pessoas, você soma tudo e divide por 5. Então média é igual. Somando 18 com mais 12 dá 30. 16 com mais 14 também dá 30. 30 mais 30 dá 60. Com mais 10, 70. Então aqui, ó, 70 dividido por 5. Então, qual é o valor da média? 70 dividido por 5 dá 14 anos. Então a média de idade dessas pessoas é de 14 anos. Pronto. Agora vamos para uma outra perguntinha. Agora, a letra B, gente, a letra B aqui, ó, pode ver a pergunta, tá pedindo a mediana. Mediana. Então vamos entender. Como é que a gente faz a mediana? A primeira coisa é organizar os dados em rol, em ordem crescente, do menor para o maior. O menor valor de todos que tem aqui é o 10. Então vamos fazer o seguinte, ó, MD, abreviação de mediana, tá? Ou pode colocar ME também. Se colocar ME não tem problema. Tá correto também. Então aqui, ó, menor valor 10 anos. Depois 12 anos. Depois 14. Depois 16 e por último 18, tá? Então aqui está organizado em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Depois que você fez isso, você vai ver o valor que está no meio, a mediana. Como são 5 valores, nós temos 2 para um lado, 2 para o outro. E o valor que está no meio é esse valor aqui. Então, gente, podemos afirmar que a mediana dessa pergunta é 14 anos, que é o valor que está no meio. 14 anos. Beleza? Tranquilo, né? Já sabemos média, mediana.
Agora, se eu perguntasse para vocês aqui, ó, montasse uma letra C e perguntasse assim, ó, qual é o valor da moda? Tá? Perguntasse a moda. Aí você vai olhar. O que é moda? Moda é o valor que mais repete. Aqui tem 18, tem 12, tem 16, tem 14, tem 10. Não tem nenhum valor que repetiu. Como não tem nenhum valor que repetiu, a resposta correta é você escrever aqui, ó. Amodal. Tá? O que é amodal? É você dizer que não repetiu nenhum valor. Então não houve repetição, não tem moda. Então observa bem que moda é o valor que mais repete na pergunta. Não teve nenhum valor que repetiu. Quando não tem nenhum valor que repete, você escreve a modal. Agora, se eu chegasse aqui nessa mesma pergunta e aqui colocasse mais uma pessoa, por exemplo, chegasse aqui e colocasse aqui, ó, um ponto e vírgula aqui, e colocasse aqui, sei lá, 12 anos. Entende? Se eu chegasse aqui nessa pergunta aqui e colocasse aqui, ó, mais uma pessoa de 12 anos. E aí, como é que seria, gente? Como é que seria a moda? Aí você percebe que ia ter uma repetição, ó. Ia ter o 12, ia ter o 12 novamente. Ia ter 2 12. Aí a nossa moda, se tivesse essa pergunta desse jeito, a nossa moda aqui não seria mais a modal. Aí, como é que seria? A moda seria 12 anos. Então tá. Qual é a conclusão que nós entendemos disso tudo, tá? Que para você calcular a média, pega todos os valores, soma e divide pela quantidade. Como foi entrevistado 5 pessoas, foram pesquisadas 5 pessoas, somei as idades todas e dividi por 5. A resposta deu 14 anos, tá? A mediana. A mediana é você pegar todos os valores, tá? Olhando aqui para os valores, pega todos, do menor até o maior, todos os valores. Do menor para o maior, em ordem crescente, tá? O valor que fica no meio é o que a gente chama de mediana. É importante você lembrar que vai ter casos que vai ficar 2 valores no meio. Quando ficar 2 valores no meio, quando for uma quantidade par de valores, vai ficar 2 números no meio. Quando ficar esses 2 números no meio, você soma e divide por 2, tá? E a moda é o valor que mais repete. E o valor que mais repete, nesse caso aqui, como eu acrescentei esse outro 12, era o 12. Ou seja, a moda é de 12 anos. E no caso anterior, sem o 12, seria a modal. O que é a modal? Não tem repetição, ou seja, não tem moda. Beleza? Eu vou montar mais um exemplo para a gente fazer. Tudo bem? Tá, pessoal, esse daqui, ó. Essa pergunta fala dos salários, tá? De uma empresa, em reais. A primeira pessoa entrevistada disse que recebe 2.000, a segunda pessoa 1.000, a outra pessoa 4.000, a outra 2.000, 3.000, 5.000, 2.000, 3.000, 4.000 e R$ 1.000. Qual é a média dos salários? Tá? Pronto, a média é só a gente somar tudo, tá? E dividir pela quantidade de pessoa. Vamos tentar fazer de cabeça aqui, ó. 2 com mais 1, 3. 3 com mais 4, 7. 7 com mais 2, 9. 9 com mais 3, 12. 12 com mais 5, 17. 17 com mais 2, 19. 19 com mais 3, 22. 22 com mais 4, 26. Com mais 1, 27. Então aqui 27 mil. Tá? Dividido pelo total de pessoas, né? Quantas são essas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Então aqui dividido por 10, tá?
Aqui é uma conta muito fácil, né? É só cortar os zeros. Cortando os zeros aqui, nós vamos encontrar R$ 2.700 de salários, tá? Pronto, tá aqui a média. Vamos para outra pergunta dessa questão. Agora é o seguinte, a pergunta é: qual a mediana dos salários? Ou qual é o salário mediano? Pronto, gente, a gente tem que copiar do menor para o maior e ver qual valor fica no meio, tá? Eu já sei que tudo é 1.000, então não vou colocar os zeros não, tá? Então, o menor valor que tem aqui é 1.000. Eu vou colocar só um aqui, ó, para andar rápido. Um 1.000 aqui, outro 1.000, ele tem duas vezes, tá? Aí o 2.000 tem uma, duas, três vezes. O 2, três vezes. O 2, três vezes. O 3 tem duas vezes. O 4 tem duas vezes. E os 5.000 só uma vez. Tá. Então, a mediana, o MD, né? A mediana é o que está no meio. Vamos pensar comigo. São quantos valores? São 10, né? 5 para um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para um lado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para o outro lado. Quais são os valores que ficou no meio? Quem ficou no meio foi esse e esse. Ou seja, 2.000 e 3.000. Ficou dois valores no meio, né, gente? 2.000 e 3.000. Então, ó, a mediana é só você somar 2.000 mais 3.000 e dividir por 2. Claro que somando dá 5.000. E 5.000 dividido por 2 dá 2.500. Então, 2.500 é o valor da mediana. Tudo bem? Agora vamos para a próxima perguntinha agora. Então, gente, a próxima pergunta é essa aqui, ó. Qual a moda dos salários? A moda é o valor que mais repete. Então, vamos pensar comigo aqui na pergunta. O 2.000, ele repetiu aqui uma vez, duas vezes, três vezes. Foi o valor que mais repetiu. Ele repetiu 3 vezes. Então, a moda nessa empresa está na moda ganhar R$ 2.000 por mês. Então, a moda, MO, é R$ 2.000. Então, acredito que essa parte do assunto, a parte que eu planejei para vocês, né? A parte de média, mediana e moda, que é a introdução da estatística, tá? Essa introdução aqui da estatística, eu acredito que ficou isso claro para vocês, tudo bem? Na próxima aula a gente faz um banco de questões, treina mais um pouco. E se houver qualquer dúvida, a gente tira na nossa próxima aula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Um abraço do professor Noel.